Today we'll read Puritan Sermons, page 22. We'll begin on 21 as usual, the last one. So it was the common resolution of the Church of God in that age to sell all that they had to give it to the poor. And to live after the same rate that other men did, in like proportion to every man, and to distribute faithfully to every man as every man had a need and as the apostles saw a cause. And when they come and keep back part of the price for which their possession was sold, you see how bitter a curse from the presence of the Lord fell upon them. They were cut off from the congregation of God's people, and it is much to be feared. Cut from the congregation of God's people, and it is much to be feared. Cut off from the Lord Jesus Christ and from all hope of eternal life, and to stand as a terrible example to the whole church of God, to show what a dangerous thing it is to stand upon terms with Christ and not to part with money for him. They could not have fellowship with the people of God unless they parted with all they had and live upon the common distribution. But this case is not always. But secondly, there is another time, namely when it is cause of persecution. The market of Christ goes at so a high rate that a man cannot have Christ with any comforting his soul or a peace to his conscience or purity to his heart or life unless he hazard all his estate or a good part of it in buying and selling of a precious commodity. A good chapman will have it whatever it costs him. So Christ is sometimes at a higher and sometimes at a lower rate, but whatever he costs him, he will have. It is a spoken in commendation of the Hebrews that they suffered joyfully the spoiling of their goods, to show you that sometimes it comes to the pass that unless a man be content to part with all his goods, he cannot have the recompense of reward, the Lord Jesus Christ, to his soul. Therefore, the servants of God have been content to lose all that they had, and willing to resign of all of them, maintaining the integrity of their spirits and the purity of their hearts, and live in the presence of God, and then let all go. They can suffer the spoil of all joyfully. 3. It is in case that by God's providence you be cast to live in such congregations, where you cannot have the ordinances of God, but at a great charge. As it is in case of many places, that unless they be a charge for the ministry of gospel, it cannot be had. Then we must communicate freely that way, that then be not deceived. God is not mocked, for what a man sows, that shall he also reap. Where the apostle doth encourage men in such time as this, when the gospel cannot be had but at great charge, then lay out liberally for the gospel of Christ, and he calls it a sow into the spirit. As a man that lays out his money for an earthly commodity, for a good gain, he reaps corruption, so that he sows of the spirit. Shall of the spirit reap his life everlasting. When a man lays out his money and the spiritual ends to obtain the free passage of the ordinances of Christ, to enjoy the liberty of the gospel, he thereby sows to the spirit, and shall of the spirit reap life everlasting. For this is a blessing promised unto us, such as so shall of the spirit reap life everlasting. Português, então. E era uma resolução comum da Igreja de Deus naquela época de vender tudo que eles tinham e dar aos pobres. E viver da mesma forma que os outros, que os outros homens viviam. Uma proporção parecida a cada homem.
e a distribuir fielmente para todo homem, como se todo mundo precisasse. E os apóstolos viam a causa. E quando eles guardavam parte do preço que a sua possessão fosse vendida, nós vemos quão amargo a maldição da presença do Senhor caiu sobre eles. Eles foram cortados da congregação das pessoas de Deus. E deve ser muito temido ser cortado de Jesus Cristo e de toda a esperança de vida eterna. E ficar como um exemplo terrível a igreja, a completa igreja de Deus, para mostrar que coisa perigosa é estar entre os termos, estar contra os termos de Cristo e não partir com o dinheiro por ele. Ele pode não ter amizade com as pessoas de Deus, a menos que ele parta, né, ou deixe tudo que ele tenha e viva numa distribuição comum. Mas este não é sempre o caso. Mas em segundo lugar, há outro tempo, quando o caso da perseguição do mercado de Cristo está a um alto rate. Uma razão alta, né? Que um homem não pode ter a Cristo com qualquer conforto na sua alma, ou paz na sua consciência, ou pureza no seu coração ou vida, a menos que ele deixe em perigo todos os seus bens, ou uma boa parte deles. Em comprar e vender uma comodidade preciosa, um homem bom o terá a esse custo. Então Cristo está algumas vezes no alto ou algumas vezes em baixa razão, né? Mas qualquer coisa que lhe custe, ele, o homem, né, o terá. É dito nas recomendações de Hebreus que eles sofreram feliz no espólio de seus bens. Para mostrar a vocês, né, que algumas vezes pode acontecer que, a menos que o homem esteja contento a deixar todos os seus bens, ele não possa ser recompensado com a recompensa, que é Jesus Cristo, para a sua alma. E, portanto, os servos de Deus podem estar contentes em perder tudo que eles têm e desejosos de resignar tudo para manter a integridade do seu espírito e a pureza do seu coração e viver na presença de Deus. Eles deixam tudo e eles podem sofrer o espólio de tudo contentemente. Neste caso, pela providência de Deus, nós podemos viver em tais congregações onde você não pode ter as ordenanças de Deus, senão a um grande custo. E em muitos lugares, a menos que esteja no custo para o ministério do Evangelho, não pode ser tido. Então nós devemos comunicar livremente a essa forma. Não seja enganado. De Deus não se zomba, porque o que o homem semeia, isso ele colherá. Onde o apóstolo encoraja os homens em tal tempo, quando o evangelho não pode ser tido somente ele só pode ser tido por um grande custo. Então, deixe liberalmente o evangelho de Cristo, e ele chamará e semeará no espírito, como um homem que deixa o seu dinheiro para uma comodidade mundana, para uma barganha boa. Ele colhe corrupção. Então ele planta no espírito, e se ele plantar no espírito, ele deve colher vida eterna. Quando o homem deixa dinheiro para fins espirituais, ele obtém passagem de graça para as ordenanças de Cristo, para
se contentar na liberdade do evangelho. Ele planta no espírito e deve colher vida eterna espiritual, porque esta é uma bênção prometida a ele. Aquele que planta deve colher vida eterna espiritualmente.